pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Neuropsi, o seu mais novo podcast sobre psicologia e neurociências. Se você já me conhece de algum lugar, muito obrigado por estar aqui, eu estou muito feliz. Mas se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eduardo José Barbosa, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestrando em psicobiologia pela Unifesp. Aqui a gente vai falar sobre vários assuntos a partir de duas perspectivas principais, que são as perspectivas da psicologia e das neurociências, tudo isso de forma acessível e baseada em evidências. Em alguns episódios eu vou estar sozinho, em outros eu vou estar acompanhado de convidados que têm muito a acrescentar, mas eu e você sempre estaremos juntinhos aqui. E eu estou muito feliz e realizado em dar início a esse projeto, e eu peço a ajuda de vocês para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível. Se vocês puderem compartilhar com amigos, família e nas redes sociais, vai ser de grande contribuição para a gente espalhar essas conversas por aí. Mas Edu, qual que é o primeiro objetivo, qual que é o grande objetivo desse primeiro episódio? É apresentar para vocês a história das neurociências. Como é que o ser humano entendeu o cérebro e todo o sistema nervoso com o passar dos anos? Quais foram os grandes nomes, as grandes figuras que contribuíram para o desenvolvimento desse campo de estudo? Vocês já pararam para pensar sobre como a gente chegou ao conhecimento que a gente tem hoje sobre o cérebro? Como é que a gente passou de acreditar que as nossas emoções vinham do coração para entender que tudo que a gente é orquestrado por essa coisa que a gente chama de cérebro? No episódio de hoje a gente vai fazer uma espécie de viagem no tempo e para isso eu convido você a pegar sua mochila, sua mala, pega aí um snackzinho, uma comida e vamos juntos, tá? Explorar essas descobertas, essas principais descobertas que moldaram as neurociências. Para começar essa viagem, eu trago para vocês uma informação muito interessante, que é a de que nós temos registros que datam aí de cerca de 7.000 anos atrás, que mostram um processo conhecido como trepanação. O que é isso? O que é essa palavra tão diferente, né? É um processo no qual a gente tem a perfuração do crânio com alguns objetivos. Esses objetivos poderiam ser tratar condições médicas, aqui eu estou falando de aliviar a pressão intracraniana, tratar dor de cabeça, ou até mesmo tentar tratar doenças neurológicas, ou por razões espirituais, já que para as pessoas que realizavam esse procedimento naquela época, teoricamente, a perfuração do crânio poderia retirar os espíritos malignos do corpo. E esse foi um dos primeiros passos que a humanidade deu na tentativa de entender e de tratar condições relacionadas ao sistema nervoso. Sabe o que é o mais curioso? É que muito antes disso, eu estou falando de cerca de 1 milhão de anos atrás, os hominídeos tinham alguma, por menor que fosse, alguma ideia da importância do encéfalo. Isso a gente consegue ver a partir de alguns registros arqueológicos que datam aí dessa época, 1 milhão de anos atrás, e que mostram sinais de traumatismo craniano. Se você, como eu, é um apaixonado por história geral, né, de longe era a minha matéria favorita na época da escola e do cursinho, você vai entender o meu fascínio com a cultura do Antigo Egito, né, e a gente vai falar sobre eles agora. Então a gente vai fazer um salto no tempo, a gente vai avançar e vai chegar até o Egito Antigo há cerca de 5.000 anos, tá? E uma coisa muito interessante é que eles viam o coração como a sede do espírito e como uma espécie de repositório de memórias. O que eles faziam com o encéfalo nessa cultura? Eles removiam através do nariz e descartavam, enquanto o coração, que tinha esse papel tão importante para essa cultura, era preservado porque eles acreditavam ser a vida após a morte. E essa visão do coração como sede da consciência, ela permanece com a gente até a chegada de um cara muito importante, sobre o qual eu vou falar mais pra frente, que é o Hipócrates, considerado o pai da medicina. E eu pergunto pra vocês, pessoal, vocês já notaram que mesmo com todo o desenvolvimento científico, com as descobertas que trouxeram a gente até os dias atuais, essa visão que eu posso dizer que é cardiocentrista, né, que coloca o coração no centro de tudo, persiste em alguns campos da vida? Basta a gente ler um romance, basta a gente se apaixonar para passar a fazer sentido, né? Frases como eu te amo do fundo do meu coração, ou eu sinto isso no meu coração. A conexão entre o coração e as emoções, principalmente quando a gente está falando de paixão, de amor, essa conexão parece ter resistido ao tempo, mesmo que a gente entenda o papel do cérebro na regulação dessas experiências. E isso é uma prova para mim, é uma coisa muito interessante a gente perceber como a ciência e a cultura elas podem coexistir e moldar a forma como a gente entende e expressa as nossas experiências internas. E aí, antes de partir para o próximo destino, eu quero que vocês pensem comigo em mais uma coisa. As diferentes partes do nosso corpo, elas servem a diferentes propósitos, né? O seu pé, ele é diferente do seu nariz e da sua boca, e eles cumprem funções diferentes. A gente consegue perceber aí uma correlação entre estrutura e função. E é aí que a gente chega na Grécia Antiga e conhece aquele cara que eu citei há pouco, que é o Hipócrates.
ele acreditava que o encéfalo seria a sede da inteligência e estaria envolvido nas sensações. Então a gente já tem uma mudança aí de perspectiva e pra gente faz sentido, né, dado tudo que a gente conhece. Mas não fazia sentido pra todo mundo. Um outro cara que era muito famoso, continua, né, muito famoso, a gente fala muito sobre ele, e era dessa mesma época, foi o Aristóteles. Ele acreditava que o centro do intelecto não era o cérebro, mas era o coração. O que é mais interessante e mais curioso, né? Para o Aristóteles, o cérebro era uma espécie de radiador que resfriava o sangue que era aquecido pelo coração, que tinha essa função primordial, essa função principal de centro do intelecto, né? E apesar de ser uma visão que se mostrou equivocada, eu acho bem legal citar, porque primeiro faz parte da história das neurociências e segundo, ela mostra como o Aristóteles e as pessoas daquela época tinham uma forte vontade de entender como a gente funciona, por mais que a gente entenda que não necessariamente essas visões daquela época estivessem 100% corretas. E um outro cara que é importante conhecer, pessoal, é o Galeno, tá? Ele ficou conhecido como médico dos gladiadores. E ele tinha essa mesma visão do Hipócrates sobre o encéfalo, e estudava muito. O que ele fazia? Ele dissecava ovelhas, tá? E seguindo essa ideia de função e estrutura que eu comentei agora há pouco, ele tentou deduzir as funções do cérebro e do cerebelo. Cerebelo, para quem não lembra ou para quem não sabe, é aquela parte que fica atrás do cérebro. Eu sempre falo que ela parece muito um peito de frango, mas é aquela região ali próxima à nuca e ela está relacionada ao equilíbrio, à coordenação motora e tônus muscular. E o Galeno, ele descrevia o cérebro como um lugar onde as sensações eram impressas. E ele atribuía, né, nessa ideia de estrutura-função, essa função justamente pelo cérebro ser um pouco mais macio, né? E o cerebelo, para ele, seria a região responsável pelo comando dos músculos, justamente por ser mais duro ao toque. E é muito legal pensar que, assim como outros antes dele, o Galeno tinha alguns palpites ali, algumas ideias que se mostraram corretas, já que a gente sabe hoje que o cérebro realmente está relacionado às sensações e que o cerebelo se relaciona com o controle motor. Isso mostra como o conhecimento científico ele não é algo de 100, 200 anos atrás. É algo que a gente constrói desde sempre. Tá? Tudo que a gente sabe hoje tem um envolvimento de pessoas que vieram muito antes de nós e que buscaram como elas podiam, né, como a tecnologia e o conhecimento da época permitiam entender a realidade. E não é surpresa para ninguém que o Renascimento trouxe novos ares, ele possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico. Se antes a gente tinha a igreja dominando o mundo e a forma como as pessoas compreendiam a realidade, isso começou a mudar, tá? E foi nessa época que as ideias antigas começaram a ser questionadas. E é aqui que a nossa jornada, então, dá um novo passo. A gente avança para o século XVI, onde a gente encontra um cara chamado Andreas Vesalius. Esse cara, ele foi muito importante porque ele foi um anatomista que adicionou vários detalhes à estrutura do encéfalo. Ele é autor de uma obra chamada De Humani Corporis Fabrica. Também acredito que se pronuncie assim. Não sou o cara mais fluente em latim, mas ele criou, ele desenvolveu essa obra que é considerada uma das obras científicas mais influentes e importantes aí de todos os tempos. E ela é cheia de detalhes sobre o corpo humano. E aqui a gente também vai falar sobre uma figura muito importante, apesar aí de controvérsias, apesar de alguns equívocos, né, dessa pessoa, mas é uma figura importante, não dá para se negar isso, né? A gente está falando aqui do René Descartes, que é uma figura sobre a qual todo mundo já ouviu falar ou vai ouvir falar em algum momento da vida, e ele sugeriu, pessoal, que a gente tem intelecto e alma, que seriam aí dons dados por Deus, e que esses dois aspectos eles estariam fora do alcance do cérebro físico. Segundo ele, a gente teria uma entidade espiritual, conhecida como mente, e essa mente ela seria responsável por comandar os movimentos. Essa mente se comunicaria com o cérebro através de um pedaço ali, de uma região cerebral chamada glândula pineal, que hoje a gente sabe que está envolvida na produção de melatonina, na regulação do ciclo claro-escuro, né, desse nosso relógio interno. A gente sabe hoje que essa visão do Descartes, essa visão dualista, mente e corpo, ela não procede. Os avanços da neurociência, das neurociências de forma geral, mostraram pra gente que a mente e o cérebro não são entidades separadas, mas são interconectadas de forma que, naquela época, o Descartes ele não conseguiu conceber. E nos séculos 17 e 18, o estudo do cérebro continuou a evoluir, tá, pessoal?
os cientistas eles começaram a examinar os tecidos encefálicos de forma mais detalhada. E mais do que isso, os estudiosos daquela época começaram a notar um padrão de giros e de sulcos no cérebro, de dobras, né, na estrutura do cérebro, que se repetia em todos os indivíduos. Mas, Edu, o que são esses giros e sulcos, né? Imaginem comigo aqui que o cérebro é como se fosse uma folha de papel e a gente precisa colocar essa folha de papel, um papel A4, numa caixinha pequena. O que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa dobrar a folha várias vezes. Isso vai criar esses vincos, essas dobras, mas vai permitir que a gente ajuste o papel dentro da caixa, correto? Com o cérebro é a mesma coisa. Ele se dobra para poder caber dentro do espaço limitado do crânio, tá? E esses padrões dos giros e dos sulcos, eles permitiram uma divisão didática do cérebro em lobos, né? Que a gente fala aí do frontal, do parietal, do occipital, do temporal e também o que está escondidinho ali da ínsula, né? E com isso surgiu a hipótese, então, de que diferentes regiões poderiam ter funções distintas. E com isso a gente chega na chamada era da localização cerebral, que é uma ideia que continua até hoje influenciando a neurociência, embora a gente saiba que as coisas são um pouco mais complexas, tá? Vamos continuar aqui a nossa viagem por mais alguns séculos, né? A gente pode ver que a compreensão sobre o encéfalo começou a mudar drasticamente, e isso principalmente por conta do surgimento de novas tecnologias, tá? Os cientistas eles começaram a explorar o cérebro de formas que nunca haviam sido possíveis para a gente antes. Então a gente chega ao século XIX, onde a gente tem algumas descobertas revolucionárias, principalmente sobre os nervos e o sistema nervoso, né? E essas descobertas começaram a moldar o que a gente entende hoje como neurociência moderna. E uma das principais grandes mudanças foi a forma como a gente passou a entender os nervos. A gente tem aí cientistas como o Benjamin Franklin, o Luigi Galvani. Eles descobriram que os músculos poderiam se mover quando eram estimulados eletricamente. Isso levou, claro, à ideia de que os nervos eles funcionariam como fios condutores de eletricidade, né? Essa eletricidade que viria do e para o cérebro. Isso foi um avanço bem importante na compreensão de como o nosso sistema nervoso realmente funciona. E nessa mesma época, por outro lado, acabou surgindo uma teoria sobre a qual acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Que é a frenologia. Ela foi proposta por um cara aí chamado Franz Joseph Gall. Ele sugeria com essa teoria que a personalidade de uma pessoa poderia ser determinada pela forma do seu crânio, né? Forma ali da estrutura do crânio, do cérebro. E ele acreditava que certas protuberâncias na cabeça indicavam algumas características, como generosidade, agressividade, né? Só que essa ideia ela foi desacreditada por estudos posteriores. Então, assim, se você conhece alguém que defende isso, pode rebater, tá? Hoje é pseudociência. E, gente, uma verdadeira revolução aconteceu por causa de um cara chamado Paul Broca, ou Broca, que estudou pacientes aí com lesões no cérebro e mostrou que certas áreas são responsáveis por funções específicas como a fala. Ele identificou uma região ali no lobo frontal esquerdo, que hoje a gente conhece como a área de Broca, que é essencial para a produção da linguagem, tá? Um outro grande nome que não pode passar batido é o do Charles Darwin, esse todo mundo conhece. Ele trouxe a teoria da evolução e com ela uma perspectiva nova sobre o estudo do sistema nervoso, né? Ele sugeriu, gente, que os nossos comportamentos, assim como as nossas características físicas, poderiam ser herdados e evoluir ao longo do tempo. O que isso significava, né? Significava que os comportamentos que ajudavam a nossa espécie, inclusive, a sobreviver e se reproduzir seriam os comportamentos passados para as próximas gerações, algo que ainda hoje a gente estuda em neurociências. E a descoberta de que o neurônio é a unidade básica do cérebro foi um dos maiores avanços do século XIX. A gente tem a teoria celular, desenvolvida pelo Theodor Schwann, que foi um médico e fisiologista alemão, que é considerado o pai da histologia moderna. E esse cara ele mostrou que todos os tecidos do corpo são formados por células, o que ajudou a criar uma base para a gente entender como o cérebro funciona num nível microscópico. E foi só no final do século XIX, com novas tecnologias de microscopia, com métodos de coloração mais eficazes, que os cientistas começaram a entender melhor o sistema nervoso. E nessa época surgem dois grandes nomes, dois grandes figuraças que se destacaram. E eu estou falando do Camilo Golgi e do Santiago Ramón y Cajal. O Golgi ele criou uma técnica de coloração usando nitrato de prata, que ficou conhecida como a coloração de Golgi. E com essa técnica foi possível ver os neurônios de um jeito totalmente novo, né, revelando duas principais partes. O corpo celular, que é onde a gente sabe hoje que está o núcleo,
e os neuritos, que a gente pode chamar aí, dividindo, né, de axônios e dendritos. O Ramon e Cajal, que é um contemporâneo do Golgi, ele usou essa mesma técnica de coloração para chegar a uma descoberta, né, que seria a descoberta de que os axônios e os dendritos eles não eram contínuos, como muita gente pensava naquela época, mas eles se conectavam por contato. E isso deu origem ao que a gente entende como doutrina neuronal, que é um conceito que mudou tudo na neurociência. Agora pensem comigo, pessoal. Como a gente teria avançado no conhecimento do cérebro sem a tecnologia? Antes dessas descobertas, as explicações sobre o funcionamento do cérebro e daquilo que a gente chama, né, de mente, apesar de eu não gostar tanto desse conceito, elas estavam envolvidas em misticismo, suposições não científicas, né? A gente acreditava que o espírito, que a alma ou forças invisíveis governavam os nossos pensamentos e comportamentos. Mas com o desenvolvimento da tecnologia e a curiosidade humana, a gente foi capaz de desvendar o cérebro e de substituir essas explicações místicas pelo conhecimento científico baseado em evidências. Então a gente tem aí uma modificação, né, da perspectiva, de forma que tudo antes era um mistério, um mundo inexplorado, e agora a gente passa a ter um campo de estudo que está em constante expansão. E muito do que a gente descobriu só foi possível graças à tecnologia e às imagens que ela proporciona para a gente. Então, o que ainda não sabemos sobre o cérebro, muito provavelmente vai ser revelado com a evolução tecnológica, e isso é uma coisa que me empolga bastante, não sei vocês, mas eu acho muito bonito ver como a união da tecnologia, da curiosidade e da boa intenção podem transformar aí a nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre o universo. Aí a gente passa para os dias mais próximos de nós, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o momento atual, de forma que a gente entende que as neurociências elas são uma área muito ampla, tá, pessoal? Pesquisadores estudam o cérebro e o sistema nervoso de formas muito distintas e muito interessantes, né? E a gente pode começar aqui pelas neurociências moleculares, onde os cientistas investigam o cérebro na sua forma mais simples bem entre aspas, tá? Mas eles focam nas moléculas que formam as células nervosas. Eles vão estudar como essas moléculas funcionam, como elas se comunicam e como os pequenos desequilíbrios podem causar grandes problemas, como doenças neurológicas, por exemplo. Se a gente subir um degrauzinho nessa escada e vamos dividir as neurociências, né, a gente chega às neurociências celulares. E o foco aqui, pessoal, é entender como as moléculas se organizam para poder formar os neurônios e as células gliais, que são essas células de suporte do cérebro. E os pesquisadores das neurociências celulares, eles buscam entender como essas células se conectam, como elas se influenciam, quais são as suas principais funções, as suas funções específicas. E esse trabalho ele é fundamental para quê? Para entender a base de toda a atividade do nosso cérebro. Passando mais um degrau, a gente tem as neurociências de sistemas. E aqui, qual que é a ideia, né? A investigação ela se volta para um grupo de neurônios que formam circuitos mais complexos e que são responsáveis por funções específicas, como, por exemplo, a visão, o movimento e até o processamento das emoções. Entender esses sistemas é muito importante, né? Para a gente entender como diferentes partes do nosso cérebro trabalham juntas para gerar comportamentos e respostas complexas. E aí, falando em comportamento, a gente chega às neurociências comportamentais. Essa área vai estudar como os sistemas neurais produzem comportamentos integrados. É uma área que busca entender a ligação entre o cérebro e as ações que o cérebro gera. E é nesse campo que se insere, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado. Como eu falei para vocês no começo do episódio, eu sou mestrando em psicobiologia e a pergunta que meu projeto faz é a seguinte: se eu colocar pessoas com medo de falar em público para enfrentar situações sociais estressantes usando um óculos de realidade virtual, os níveis de cortisol, que é um marcador biológico relacionado ao estresse, acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre ele também, os níveis de cortisol, eles mudam significativamente? Essas pessoas vão sair desse protocolo melhores, mais capazes de enfrentar esse medo, ou elas vão sair piores, né? O nível do cortisol ele vai se relacionar com essa melhora ou piora do quadro dessas pessoas? Essas são algumas das perguntas que eu pretendo responder. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu projeto, me peçam, falem comigo e eu gravo um episódio específico sobre isso. O ponto é que a neurociência comportamental, ou psicobiologia, né, é uma conversa entre dois campos de conhecimento, a psicologia e a biologia. E a ideia é olhar para o fenômeno psicológico como uma coisa que é complexa, multideterminada, ou seja, uma coisa que é influenciada por vários fatores ao mesmo tempo, como ligada a fenômenos tanto sociais quanto biológicos.
Quando eu falo sobre multideterminado, pessoal, é importante a gente entender que eu não estou falando só sobre o que está acontecendo no nosso cérebro ou no nosso corpo, mas também no ambiente, as experiências que a gente teve ao longo da vida e até mesmo questões genéticas. Por exemplo, pessoal, se você tem medo de falar em público, se você é uma pessoa que morre de medo de falar em público, isso pode ter a ver com como o seu corpo reage ao estresse, com experiências negativas pelas quais você já passou, ou até mesmo com influências culturais, concordam comigo? Então, assim, nada é simples ou explicado por uma única causa. É sempre uma combinação de várias coisas. A psicobiologia, essa área na qual eu estou inserido, ela foca em entender como o nosso comportamento, como as nossas emoções estão conectados a processos biológicos, como a atividade do cérebro, dos hormônios, os neurotransmissores, né? Então, o que torna tudo isso importante, né, é que quando a gente entende essas conexões, a gente pode melhorar o tratamento de diversos problemas, como ansiedade, depressão e qualquer outro transtorno que você conseguir imaginar nesse momento. E aí, para finalizar, eu queria trazer as neurociências cognitivas. Elas focam nas funções mais elevadas do cérebro. E aqui eu estou falando de consciência, imaginação, linguagem e outras funções que são consideradas mais complexas. Os cientistas, eles buscam saber como a atividade do cérebro se traduz naquilo que a gente chama desse conceito, né? Que, de novo, não sou tão fã dele, mas aquilo que a gente entende como mente, tá? É algo que dá espaço para muita discussão, inclusive um episódio todinho só sobre isso também. E aí, se a gente pudesse fazer um resumo sobre essa viagem que a gente fez, a gente pode dizer que a pesquisa em neurociências ela é uma jornada que vai desde as menores moléculas até as ideias mais complexas sobre o que significa ser humano. E para finalizar, eu quero destacar que assim, as neurociências elas têm muito a se desenvolver, a gente ainda tem muito a descobrir, e se hoje a gente consegue tratar condições como depressão, ansiedade, epilepsia, com base no que a gente sabe sobre o cérebro, também existem muitas outras coisas que a gente ainda não entende completamente. Então, o futuro das neurociências ele é bem promissor. Se você tem interesse em seguir por essa área, saiba que é uma área bem promissora, com os avanços em neuroimagem, inteligência artificial, tudo isso abrindo novas portas para que a gente entenda o cérebro humano. E aí ficam alguns questionamentos para vocês, pessoal. Até onde vocês acham que a tecnologia pode levar a humanidade no entendimento do cérebro? O que vocês imaginam para o futuro das neurociências? E esse foi o primeiro episódio do Conexão Neuropsi. Se você curtiu essa viagem pela história das neurociências e quer acompanhar mais episódios, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio. Um beijão e até lá!